Bom dia, povo de Deus, bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou fazer um devocional aqui, onde nós estaremos falando durante 4 dias sobre 4 sementes que nós representamos. Então, gostaria que os irmãos prestassem bem atenção na palavra que Deus nos deu ontem e que nós venhamos aproveitar aquilo que Deus nos deu. Lá em Mateus capítulo 13, verso 4 em diante, diz assim: Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui, como muitos irmãos já conhecem, é a parábola das sementes. O semeador saiu a semear, e enquanto ele estava andando, o primeiro tipo de semente ele caiu à beira do caminho conforme ia andando aquele semeador. Então eu quero falar hoje um pouquinho sobre essa primeira semente que caiu à beira do caminho. Nós sabemos que a vida, ela traz muitas coisas que muitas das vezes nos para, nos dá vontade de desistir, nos dá vontade de estagnar no mesmo lugar, estacionar e ficar ali. E essas sementes, elas, quando caem no meio do caminho, é porque elas não conseguiram chegar até o objetivo delas. O objetivo delas era chegar numa terra boa, para que ela pudesse germinar, para que ela pudesse brotar, para que ela pudesse criar raiz, para que pudesse levantar um tronco, dar flores, dar as folhas, dar os frutos, né? E através dos frutos multiplicar com outras sementes. Sendo que ela não conseguiu chegar ao final, porque ficou na beira, no caminho. Você vê que a Bíblia fala assim, e as aves vieram e comeram. A ave aqui representa o diabo. Muitas das vezes, quando nós ficamos no caminho, não conseguimos completar a nossa missão, o diabo, nosso inimigo, ele vem para nos levar. Ele vem para nos tirar totalmente do nosso foco, do nosso objetivo. Você vê que lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 18, está assim, 1 Pedro 5, 18, 1 Pedro, capítulo 5, verso 18, sede sóbrios, vigiai, verso 8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Você vê aqui que o escritor ele já vem e diz, olha, o diabo anda ao redor, né? Nós somos semente de Deus. E se nós não conseguimos chegar ao nosso objetivo, nós paramos pelo meio do caminho, o diabo que ele anda ao nosso derredor 24 horas por dia. Então ele encontra brecha para nos tirar do nosso objetivo e nos levar para outros lugares, ou até mesmo nos destruir. E quando abrimos essa brecha, ele entra. E quando ele entra, a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Nós precisamos ficar no caminho. Nós precisamos manter o nosso foco. Nós precisamos manter a nossa visão de querer estar em Deus. Porque a Bíblia diz, lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, capítulo 2, verso 10, não temas coisa alguma que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós em prisão para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você vê que existe um objetivo. Qual é o objetivo? É ser fiel até a morte. Não ficar à beira do caminho. Não dar essa oportunidade para que o diabo possa vir
e nos levar para outro lugar, desviar o nosso foco. A nossa vida é como se fosse aquela semente, mas que não seja aquela que fica no meio do caminho. Não seja aquela que não conseguiu completar o seu objetivo, não seja aquela que cansou e preferiu parar. É necessário nós estarmos sempre vigilantes quanto a isso. Nós precisamos estar sempre vivendo tempo de querer viver mais com os nossos irmãos. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, verso 25, que ele diz assim: não deixamos nossa mútua congregação, como o costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. Quer dizer, incentivando uns aos outros para estar junto em congregação, para estar junto em união. A nossa função hoje, como semente, é não permitir, não parar. A nossa primeira função é não parar. Nós não podemos permitir que nós fiquemos pelo meio do caminho. Nossa vida tem que prosseguir, chegar até o objetivo, até o propósito de Deus, até o alvo de Deus. A segunda missão é não permitir que os nossos irmãos também parem pelo meio do caminho. Então a primeira missão, não pare. A segunda, não permita que aqueles que pararam ou que estão cansados fiquem pelo meio do caminho. O escritor aos Hebreus fala o quê? Incentive, ajude, leve junto, esteja junto, cuida um dos outros, para que todos nós venhamos conseguir chegar até o final do nosso objetivo, até o final da nossa caminhada, até o final da nossa vida, guardando a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é o alimento, e quando nós deixamos de nos alimentar, nós deixamos de receber nutrientes, e quando nós não temos o nutriente necessário, nosso corpo ele padece, ele cansa. Assim também a nossa vida espiritual. Quando deixamos de nos alimentar da palavra, nós ficamos sem nutrientes espirituais. Então nossa caminhada começa a ficar cansativa, nossa vida é fadigada e nós queremos parar. E o diabo, ele vem e tira o nosso foco. E quando ele tira o nosso foco, fica mais fácil para ele trabalhar. O diabo, ele não tem intenção de nos tirar da igreja, ele tem intenção de quebrar o nosso vínculo com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus. Fazendo isso, nós nos tornamos religiosos, pessoas que vão para a igreja, pessoas que não vivem o propósito de Deus. Ela só vai e volta da igreja, como se estivesse indo e voltando de qualquer lugar. Não há diferença na vida dela, né? Abandonaram a fé. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Já estamos vivendo esses tempos, os últimos tempos, e muitos dos nossos irmãos já estão se apostatando da fé, se afastando da fé. Cabe a nós, como filhos de Deus, como pessoas com vida com Deus, estarmos incentivando, abraçando esses irmãos que estão se apostatando da fé, não deixando eles se perderem. Se for necessário, que venhamos fazer conforme a parábola das 100 ovelhas. Mantém 99 lá dentro da casa de Deus, mas não deixa aquela uma ficar sozinha, não. Vai atrás dela, vamos buscar ela. 2 missões para nós fecharmos esse devocional. 2 missões nós temos dentro de sermos essa semente, ou melhor, não sermos essa semente. Uma é: nós não podemos parar pelo meio do caminho. Nós não podemos dar tempo ao diabo vir como ave e nos levar para outro lugar. Nós não podemos dar brecha para o diabo entrar na nossa vida, roubar e destruir a nossa vida com Deus. Nós não podemos permitir que o diabo seja vitorioso
na nossa vida. E o diabo só não vai ser vitorioso se nós conseguirmos cumprir o nosso objetivo, o nosso propósito e o nosso chamado com Deus. Essa é a primeira missão. A segunda missão é buscar essas vidas que ficaram pelo meio do caminho. Buscar essas vidas que abandonaram a fé, que abandonaram a congregação, que já não estão já conosco. Buscarmos para que nós todos juntos venhamos adorar a Deus num só propósito e cumprir o objetivo e chegar até o alvo. Ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Amém? Quero deixar esse devocional. Amanhã nós estaremos falando de outra semente e assim sucessivamente. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima quinta-feira. Tenham um ótimo dia de bênção sobre a vida de vocês, mais e mais, em nome de Jesus.